Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês estão? O vídeo de hoje eu vou falar sobre como que eu saí do endividamento, alguns métodos, qual foi o passo a passo que eu utilizei. Vou passar aqui pra vocês. Mesmo sendo baixa renda, eu consegui montar um plano estratégico de quitação de dívidas e assim eu comecei a mudança na minha vida financeira. Vocês pediram para poder eu atualizar esse vídeo. Já falei um pouco aqui sobre como que foi meu processo de endividamento e hoje vou trazer para vocês aqui atualizado esse vídeo e vocês podem pegar de exemplo e colocar em prática na vida de vocês. Então vamos embora pro vídeo. A minha questão do endividamento se formou em 2016. Eu era autônoma, eu tinha um salão de beleza fixo em rua e eu não tinha um planejamento financeiro com o meu negócio. Eu sempre trabalhei em restaurante, sempre tive esse salário fixo, CLT. Mas quando eu fui abrir meu negócio, eu abri de uma forma justa. Eu abri de uma forma muito boa, porque eu tive dinheiro para iniciar meu negócio, eu comprei tudo à vista, eu abri meu negócio sem endividamento, tive dinheiro para investir e começar o meu salão de beleza sem endividamento. Tudo ok. Tive cliente no início, montei uma estratégia de chamar cliente e adquirir vários clientes. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Só que o que aconteceu foi que eu não tinha uma organização com as finanças do meu negócio. Eu nem ouvia falar em gestão financeira empresarial, nada do tipo, sabe? E aí o que acontece? Quando a gente tem loja física, a gente tem duas finanças para organizar, as nossas pessoal e as da nossa empresa. Quando é tudo junto e misturado, acontece que uma hora você vai se endividar, você não sabe nem o que está acontecendo mais com o teu dinheiro, não sabe mais se tem dinheiro ou não. E foi o que aconteceu comigo. Quando foi em 2016, eu fiz uma viagem sem planejamento e sem pensar quando eu voltasse dessa viagem. Viajei, comprei passagem, comprei presente para todo mundo e tudo mais, fui viajar. Só que quando eu voltei, eu tinha muita coisa para resolver, né? Porque além do aluguel aqui de casa, tinha o aluguel da loja, tinha as despesas da loja e aquilo começou meu ciclo de endividamento. E quem já me acompanha aqui anteriormente, eu já falei para vocês que um dos meus maiores problemas foi cartão de crédito. Cheguei a dever cerca de 5, 6 cartões de crédito, cheguei a dever empréstimos com pessoas, empréstimos com o banco e chegou no ponto que eu não tinha mais salário. Meu marido, ele arcava praticamente com tudo aqui em casa e eu não tinha salário, não tinha nada, sabe? Só dívida. Todo o dinheiro que eu pegava era para pagar dívida. E foi aí que eu cheguei no valor de 17 mil reais em dívida de 2016 para 2017. Foi assim o ápice assim, do meu endividamento, sabe? E detalhe, que nossas despesas pessoais já tinha aluguel, tinha nossas despesas mesmo, né? Cada um com as suas despesas. Meu marido, ele não ganhava essas coisas, ele ganhava cerca de 1.300, 1.400 reais. Era com isso que ele bancava as despesas de casa e eu já não tinha mais nem como ajudar aqui em casa. Então, eu tive que mudar minha situação, eu tive que fazer um planejamento de pagamento dessas dívidas para me sair disso. E naquela época, como eu falei pra vocês, eu não tinha nem salário porque eu não tirava meu prolabore, né? Eu não tirava o salário da minha empresa. Tudo que eu pegava era pra pagar as despesas. E aí começou a minha questão de endividamento, de problema financeiro. E aí eu tive que tomar uma decisão de sair daquele caos, porque eu ia acabar tendo que fechar meu negócio e toda endividada, toda ferrada financeiramente. E eu vou falar agora com vocês o que eu fiz, qual foi meu planejamento para poder eu conseguir sair desse grau de endividamento que eu estava e pagar essas dívidas, o que eu tive que fazer. Antes de começar, eu quero apresentar para vocês o meu e-book informativo sobre pagamento de dívidas. É o passo a passo, se caso você está endividada, não sabe como montar um planejamento. Todo o planejamento que eu fiz tem nesse e-book. O planejamento estratégico, você vai pegar suas dívidas e colocar lá e montar teu planejamento de quitação de dívida. Vai o e-book junto com o caderno de atividades. E foi meu planejamento que eu fiz, sabe? Então você vai só pegar, imprimir, preencher, pegar as dicas que eu vou dar aqui e colocar em prática para poder você sair também desse ciclo de endividamento.
Primeira coisa que eu fiz, gente, eu tive que mudar minha mente, né? Eu tive que procurar conhecimento. Aí eu comprei curso, naquela época eu não falava muito sobre educação financeira na internet. Quando falava, não falava para pessoas que eram baixa renda, né? Que pessoas que tinham salário era muito baixo, que tava realmente, só falava para pessoas que tinham outro padrão de vida e que não se comportou a mim. Inclusive o curso que eu comprei foi um curso muito bom, só que não falava pra mim, não falava ali pra minha situação ali de baixa renda. E aí no início eu quis entregar os pontos, mas só que acontece, quando a gente tem um problema para resolver, não adianta você desistir, porque só vai piorar a situação. Piorou tanto para mim que eu cheguei na parte de ter que passar cartão na maquininha para pagar a fatura daquele cartão, aí tirava o dinheiro, passava outro cartão na maquininha e aquilo virou uma bola de neve, sabe? Chegou nesse ponto. Então, quanto mais você adiar, mais problemas vai acumular. Não tem um passo a passo simples, só depende de você. Você tem que se mexer, você tem que trabalhar mais, você tem que focar realmente, sabe? Eu vou falar aqui com vocês aqui alguns pontos que eu fiz e vocês vão entender melhor como que é esse processo. Que foi o processo que eu passei. E toda pessoa que vai passar por um percurso de pagamento de dívidas, que tá apertado, tá sem salário, tá sem dinheiro, vai ter que passar por isso também, porque não vai ser fácil. É um processo muito difícil, mas vale muito a pena quando você consegue ter suas contas quitadas. Então a primeira coisa que eu fiz foi listar todas as minhas dívidas. Eu listei a parte que eu tinha dívidas de cartão de crédito, fiz realmente um mapeamento bem minucioso e também minhas dívidas que eu já não estava mais pagando, que meu nome já estava negativado. Então fiz essa lista de dívidas. Tudo que eu estava devendo eu coloquei numa folha de caderno, porque eu tinha que encarar ali a minha situação. Eu tinha que entender qual era a minha real situação para poder encontrar um caminho para começar a quitação dessas dívidas. Vou deixar uma foto na tela para vocês aí como foi que eu fiz. Depois dessa lista, eu coloquei ao lado quais eram as minhas dívidas prioridades que eu ia começar a pagar, quais eram aquelas dívidas que são prioritárias. Eu tinha tanto dívidas no meu nome como dívidas no nome de outras pessoas. Eu sempre fui muito responsável com o nome de outras pessoas. Então, para mim, essas dívidas que estavam no nome de outras pessoas eram prioridades. E então eu peguei essa lista de dívidas que eu fiz, né, que eu escrevi lá, e ao lado eu coloquei tudo que era prioridade e aquilo que dava para esperar. E aí, além das dívidas que eu tinha no meu nome, eu tinha no nome de outras pessoas, foi aí que eu tive que fazer uma escolha. Naquele momento eu tinha que deixar meu nome sujar, porque não tinha como eu pagar tudo de uma vez. E é uma escolha muito difícil, porque eu sei que muitas pessoas têm medo de sujar o nome, sabe? Mas isso, infelizmente, está propício a acontecer com qualquer pessoa. Não se envergonhe disso. É o momento que você está passando, você tem que fazer escolhas certas. Então eu tive que escolher sujar meu nome e quitar primeiro as dívidas que eu tinha no nome de outras pessoas, que eu estava devendo outras pessoas, do que eu ficar pagando o mínimo de cartão, refinanciando em cima de refinanciamento, pegando mais empréstimo e não conseguia pagar. Vai chegar no ponto que você vai ter que fazer a escolha. A minha escolha foi sujar meu nome e começar a quitação primeiro pelas dívidas que estavam no nome de outras pessoas, porque eu não estava mais conseguindo honrar tudo. Eu cheguei no ponto de ficar passando cartão em maquininha para pagar a fatura do outro cartão. Eu cheguei no ponto de ficar pagando o mínimo do cartão. Eu cheguei no ponto de refinanciar, que refinanciamento, gente, não existe. Você refinanciar a própria fatura do cartão, no mês que vem refinanciar de novo, isso não existe. Jogar dinheiro fora. É melhor você deixar teu nome sujar e lá na frente você tentar negociar com o banco, do que você ficar sempre refinanciando ou pegando empréstimo em cima de empréstimo e você não vai lugar nenhum. Então tive que fazer essa escolha. Montei um orçamento financeiro para mim, que é aquele meu planejamento financeiro mensal. Coloquei lá todas as minhas despesas mensais que eu tinha, que era aluguel, luz, internet, telefone, alimentação. Então eu tive que entender qual eram as minhas despesas do mês, o que eu tinha para pagar no mês, as minhas despesas triviais. E além disso também, como eu tinha meu negócio, eu tive que aprender a separar minhas despesas pessoais das despesas do meu negócio. Então eu tive que fazer 2 orçamentos financeiros, um para o meu pessoal e um para o meu negócio, para poder eu entender. Eu já tinha uma lista de dívidas entendida, já tinha uma lista de prioridades que eu ia começar a pagar. Aqui agora eu comecei a fazer meu orçamento financeiro, o que eu tinha que pagar ali para o meu pessoal e o orçamento do salão também, para poder eu entender ali qual a questão e qual era o próximo passo que eu tinha que fazer. Próximo passo, quando eu visualizei
a quantidade de dívida que eu tinha para pagar, os meus gastos pessoais, os gastos do meu negócio, né? Aí eu separei. Meu negócio eu tinha que organizar a parte. Então ficou as dívidas e ficou meus gastos pessoais. E o que eu tive que fazer? Eu verifiquei que estava faltando dinheiro. O dinheiro que eu estava fazendo não estava dando para cobrir as despesas. Então nessa questão faz apenas duas coisas: corta despesas, diminui as despesas ao máximo, ou faz renda extra. No meu caso, eu tive que fazer as duas coisas. Fui fazer renda extra. Fui meter a cara a trabalhar. Gente, eu trabalhei tanto nessa época, eu não tinha tempo pra nada, pra nada. Final de semana, então, às vezes eu dormia 4 horas na noite, porque eu trabalhava muito. Tive que sair da minha zona de conforto. Eu ficava cheia de mancha no meu corpo, de cansaço. Quando eu tô cansada, sai às vezes mancha no meu corpo. Eu fiquei cheia de mancha, eu fiquei cheia de olheira. Nossa, foi um período muito difícil, mas eu tinha que passar por isso para poder eu conseguir honrar meus compromissos. E quais foram essas rendas que eu fiz? Como eu tinha loja física, eu trabalhava no salão, eu tinha uma cartela de cliente, ainda mais feminina. Aí eu comecei a vender semi-joia. Eu peguei R$100 e comecei a investir em semi-joia. Comecei vendendo brinquinhos, aquele dinheiro ali eu fui fazendo a rotatividade do dinheiro, né? Aí, e todo o dinheiro que eu fazia de renda extra era para pagar as dívidas. Eu não pegava R$1 do dinheiro da renda extra para usar pro meu pessoal, para comprar um lanche, alguma coisa, nada disso. Era tudo para pagar as dívidas. E aí eu comecei a vender semi-joia, eu comecei a vender sopa, foi uma época fria aqui no Rio de Janeiro, de muito frio, e eu comecei a fazer sopa no salão. Eu tinha um fogãozinho elétrico, e aí eu já levava a sopa de casa, colocava lá e vendia para as clientes, vendi muito. E eu lembro que o primeiro investimento na sopa foi R$20, peguei R$20, comprei várias coxinhas de frango e fiz uma sopa de frango, porque eu sou muito boa de fazer sopa, a sopa da minha mãe fica muito gostosa. E essa sopa fazia maior sucesso, até os vizinhos lá compravam, sabe? E foi algo assim que me deu uma renda muito boa, porque sopa é algo que rende muito, gente. Sopa, eu fazia sopa de frango, fazia caldo de costela, fazia caldo de rabada, fazia sopa de carne moída, caldo de carne moída. Tem uma de frango desfiado que se chama alguma coisa, eu esqueci o nome. Fazia também essa, fazia jaipim. Enfim, eu fiz sopa de todo jeito e foi um sucesso essa sopa. Eu comecei até a vender para outras pessoas que nem me conheciam. Eu comecei a colocar num grupo de joga pra rola, esse grupo de desapego, e comecei a vender aqui na minha localidade, né? Entregava por perto. E foi algo que me trouxe uma renda muito boa. Mas assim, você que faz renda extra, você tem que entender que você não pode se endividar para fazer renda extra. Para mim vender a sopa, eu iniciei com o valor de R$20 para poder eu começar a comprar as coisas da sopa, né? E ali, aquele dinheiro ali que eu fazia da sopa, eu tirava o valor de custo, que foi o valor que eu investi, e o restante do meu lucro eu guardava num potinho para pagamento de dívida. E assim, cada renda extra é dividida. Dia da semi-joia, eu tirava o valor de custo que eu investi, para me investir em mais produto, e o meu lucro era também destinado para pagamento de dívida. Então, outra renda que eu fiz, vendi sacolé na época do calor lá no salão, lá tinha uma geladeirazinha, então vendia muita sobremesa de pote, bolo do pote, vendia era brigadeirão, bolo. Então assim, essa parte de comida lá no salão vendi bastante. Como trabalhava eu, minha mãe e minha irmã, aí sempre tinha alguém disponível ali e a gente ficava atendendo as clientes a parte de comida, né? E uma outra renda extra que eu fiz, gente, foi sair da minha zona de conforto e trabalhar fora. Eu arrumei um extra em restaurante. Cada extra, na época, isso em 2018, mais ou menos 2019, era R$80 a diária do extra. Que tinha um que era para lavar copo de buffet, sabe? Era um lugar que fazia casamentos, 15 anos, então eu pra lavar copo. E tinha outro que era de garçonete. Aí eu saía do salão 10 da noite, tomava um banho, corria e ia pra fazer esse buffet, que esse buffet era mais assim à noite, mais na madrugada. Corria fazer esse buffet, chegava em casa, no dia seguinte ia pro restaurante trabalhar dia e noite, porque eu folgava domingo e segunda. Aí, sábado à noite era fazendo esse buffet, né? E quando era no domingo, era trabalhando no restaurante que eu pegava dia e noite. Então, assim, a minha única folga que eu tinha era segunda-feira. Eu ficava cansadérrima, morta de cansada. E eu ia descansar, não ia fazer produção pra poder eu vender as minhas coisas que eu vendia no salão.
Então foi uma época de muita correria. Quando tempo eu fiquei nessa questão? Fiquei cerca de um ano e meio fazendo renda extra para fazer essa quitação de dívida, porque eu me acostumei. Acabou que acostumou e ali eu só parei mesmo quando eu tava mesmo extremamente cansada. Mas foi por causa que meu corpo pediu arrego. E aí eu dei uma desacelerada porque minha clientela de salão também era muito grande, sabe? Eu trabalhava muito fazendo cabelo, eu fazia cerca de 5 progressivas, 6 progressivas por dia. E aí eu tive que parar um pouco, eu não tinha mais nem braço. Mas assim, nessa época, nesse período de um ano e meio, foi muito difícil. Eu tive realmente que me mexer para fazer renda extra, para levantar renda. E a outra coisa que eu tive que fazer, gente, foi enxugar meus gastos. Como eu falei pra vocês, só tem duas maneiras de você fazer sobrar dinheiro. Enxugando teus gastos e fazendo renda extra, levantando renda ou tirando as despesas ali desnecessárias. Eu tive que fazer um orçamento bem minimalista. Eu ia no mercado, eu comprava só o básico do básico. Se eu comprava arroz, eu não comprava um macarrão. Se eu comprava o frango, eu não comprava a carne. Não, carne nem imaginava que passava do meu orçamento. Era frango, era linguiça, era ovo, sabe? Eu tive que enxugar o máximo, porque não tinha como me dar o luxo de comer um bife de contrafilé. Não tinha porque aquele dinheiro ali que eu comprava, nem lembro o preço de carne na época, mas vamos colocar, se era R$ 20 o quilo de contrafilé, do frango era R$ 10 e eu comprava 2 quilos. Eu estou falando isso aí de cerca de 2017 a 2018, tá? Que foi quando eu comecei esse meu processo. Então, assim, eu tive que aprender a fazer escolhas no mercado, eu tive que aprender a procurar preço, tive que aprender a cozinhar em casa, que eu quase não cozinhava em casa, a gente comia muito fora. Eu parei de comprar lanche na rua, às vezes eu tinha vontade de comer o lanche na rua, mas eu não comia porque aquele dinheiro ia faltar. É o que eu falei pra vocês, se você se colocou nessa situação, você vai ter que sair dela. E você não vai sair dela linda, bonitinha, vai ser tudo maravilhoso, não. Vai ser muito difícil, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão de presentear aniversário, abri mão de ir ao aniversário das minhas clientes muitas vezes, porque o dinheiro que eu fosse comprar presente ia ser já para guardar lá no potinho para quitação das minhas dívidas. Roupa pra mim nem existia, eu usava o que eu tinha até uma calça que eu falava assim, era a calça da missa, era a única calça que eu tinha. Então, se eu ia em uma reunião fora com aquela calça, se eu ia pra missa, era com aquela calça, se eu ia pra algum evento, era com aquela calça, porque era a única que eu tinha, eu não podia me dar o luxo naquele momento de comprar outras coisas. Mas foi importante eu passar por esse processo pra mim entender que eu não podia ser imediatista, porque como eu era imediatista, eu queria as coisas de imediato e eu era compulsiva também, comprava as coisas sem planejar, queria tudo ao mesmo tempo, eu me endividei devido a isso, devido à falta de planejamento. Então eu entendi isso, eu entendi que a gente tem que planejar antes de comprar, a gente tem que entender antes de fazer alguma coisa, a gente não pode ser imediatista, porque senão chega realmente ao grau de endividamento. E olha que eu cheguei no grau de R$ 17.000 de dívidas, e tem pessoas que chegam no grau de 30 mil, de 100 mil, de 150 mil, que é muito mais grave. Então você realmente vai ter que passar pelo processo, sabe? Essa parte de você diminuir o padrão de vida dói muito. Então foi uma época muito difícil, mas eu tive que realmente enxugar os meus gastos, deixar apenas aqueles gastos que eram mais essenciais. Todo esse processo, no final, tive que fazer o quê? Mudar a minha mentalidade financeira. Um livro que me ajudou muito, que eu falo sempre aqui, é o livro Psicologia Financeira. É a mentalidade de você lidar com o dinheiro, sabe? A gente tem que fazer essa mudança. E isso é o segredo principal. Você tem que mudar a tua mentalidade financeira. Porque não adianta você passar por todo esse processo de quitação de dívida e no final se endividar tudo novamente, que muitas pessoas acontece isso. Então a gente tem que mudar a nossa maneira de lidar com o dinheiro, a gente tem que lidar com a nossa maneira de comprar alguma coisa, a gente tem que lidar com a compulsão por compra, a gente tem que aprender a lidar com isso, e é como mudando a nossa mentalidade. E esse livro Psicologia Financeira é um livro que muda muito a mentalidade financeira na vida das pessoas. É um livro que eu indico de paixão para vocês. Quer fazer um investimento para vocês? Investe nesse livro para você começar, você ler. Tem PDF também aí pela internet, você pode baixar e você ler aí pelo teu telefone, mas é um livro maravilhoso nessa questão de você mudar a tua mentalidade. No e-book de pagamento de dívida, a gente tem lá tudo certinho que vocês aprendem o que é dívida pagável, não pagável, a ordem de prioridade, atividade, tudo certinho. E aí
eu tive que montar a lista de prioridade. A minha lista de prioridade eu fiz assim, da menor dívida para o maior. Eu não usei o método das dívidas que tinham juros mais altos. Por quê? Naquela questão ali para mim não era viável. Porque as que tinham juros mais altos eram as dívidas que tinham um alto valor. E no meu orçamento ali não cabia. Então eu fiz todo esse planejamento. A prioridade eu dei primeiramente para a dívida que eu tinha no nome de outras pessoas. E eu fiz um planejamento de pagar a menor dívida para o maior valor. Aqueles maiores valores eu deixei mais para depois ali. E assim eu fui começando a fazer minha quitação. Eu tive que aprender a negociar com o banco. Porque você tem que aprender, você não pode chegar lá, deixar o banco manusear a tua quitação, é você que tem que manusear isso. Já tem vídeo aqui no canal que eu ensino para vocês como negociar dívida com o banco. E é todo um processo e você tem que passar por ele e tirar muito aprendizado disso. Porque eu sei que é difícil lidar com a situação, mas entregar os pontos, se desesperar não é opção. Você tem que aprender a lidar com aquele momento e tirar aprendizado para poder você não voltar mais para essa questão. Então, se você está endividado, esse book ajuda muito vocês. Tem outros vídeos aqui que eu falo sobre endividamento também, que ajuda muito. E passa por esse processo, gente. Encara. Para de deixar para depois. Para de querer levar um padrão de vida que não pode arcar. Porque enquanto você estiver nessa questão aí, você vai viver endividada sim. Vai viver sempre apertada. Vai viver sempre complicada a tua vida financeira. E eu sei como é ruim, tá? Obrigada por tudo. Beijo gigante no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!